Graça e paz. Eu sou o Reinaldo Alexandre e este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. Hoje é dia 16 de abril de 2022. Há uma profecia por aí, uma revelação de um irmão que diz que hoje aconteceria o arrebatamento. Já são perto das 17 horas aqui no Brasil, horário de Brasília, e até agora isso não aconteceu. Em várias partes do mundo, isso já é dia 17, caminhando já para o dia 18 de abril. E isso não aconteceu lá também. Isso não vai acontecer porque são pessoas que estão agindo como o apóstolo Paulo, são pessoas recalcitando, contra os aguilhões. São pessoas que estão se levantando contra aquilo que verdadeiramente está escrito nas Escrituras. Jesus disse para os discípulos dele que quando eles vissem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lê era para entender, quem lê entenda. Ele ali estava testificando que as profecias de Daniel, elas eram verdadeiras. E quando você pega a profecia de Daniel, a mais significativa de todas é a profecia do capítulo 7, quando ele fala dos 4 animais. Ele fala do leão com asa de águia, ele fala do urso que estava pronto para atacar com 3 costelas na boca, ele fala do leopardo com 4 cabeças e que tinha asa de ave, ele fala do animal terrível de 10 chifres que ele não conseguia descrever. E logo em seguida o anjo traz a revelação para ele, fala com ele que aqueles animais que haviam subido do mar eram 4 impérios que haveriam de acontecer. E ali ele, naquela revelação, ele vê também tronos sendo estabelecidos, e um homem parecido com o filho do homem, ou um ser parecido com o homem, se posicionando para julgar. E não só se posicionando para julgar, mas também recebendo um trono, um reino eterno. Recebendo um reino eterno ali naquele momento. E quando você pega o restante do capítulo e começa a ler o restante do capítulo do livro, quando você pega o restante do livro e começa a ler o restante do livro, ele está falando da revelação do capítulo 7. O restante do livro de Daniel está falando da revelação do capítulo 7, tentando fazer Daniel entender a revelação do capítulo 7. E ali no capítulo 7 ele fala do aparecimento de um homem que perseguiria o povo judeu, que tentaria destruir a lei, mudaria a lei de Deus, ou seja, mudaria a lei dos judeus, concernente ao servir a Deus, ele tentaria mudar a lei. E a gente vê Jesus testificando ali que o que Daniel estava falando era verdade. Quando os discípulos dele vissem a abominação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê o livro de Daniel era para entender o que estava acontecendo, ou seja, que o tempo do fim tinha chegado, porque o tempo do fim era aquele tempo que eles estavam vivendo, era o tempo dos discípulos dele, era o tempo onde ele haveria de vir para estabelecer um reino espiritual eterno e que nos beneficiaria até para todo sempre. Ali você vê as pessoas que fazem esse tipo de profecia falam muito do anticristo, fala que após o arrebatamento, ou o suposto arrebatamento que aconteceria hoje, haveria o aparecimento do anticristo. Mas quando você vê também a revelação de Daniel sobre um suposto anticristo, um homem terrível que trataria de mudar as leis de Deus, ele também apareceria no 1º século, após a crucificação de Jesus. Você vê lá Daniel falando que na sequência, nos capítulos seguintes, você vê ele falando que ele viu Jesus morrer e não receber o trono, ou seja, não receber a glória eterna que ele haveria de receber. Vai aparecer muitas pessoas ainda, já apareceram muitas e vão aparecer muito mais ainda, tentando estabelecer um tempo para Jesus poder voltar, tentando estabelecer dia, mês e ano para Jesus poder voltar, tentando também definir a data que o anticristo haverá de aparecer. Há pouco tempo, essa mesma pessoa testificava que o presidente da França era o anticristo. Ele se enquadrava, ele tinha todas as características
do anticristo que havia de se manifestar. Mas quando você pega as escrituras, o anticristo ele haveria de se manifestar lá no primeiro século, antes de Jesus vir estabelecer o reino eterno dele, que ele havia prometido para os discípulos dele. Ele disse que até os romanos, aqueles que haviam transpassado, o veria voltar. Ele disse que João, para Pedro, que João, era da vontade dele que João ficasse vivo até que ele voltasse. Você vê ele falando para os discípulos dele no capítulo 10, no versículo 23, que eles não conseguiriam visitar toda a cidade de Israel antes que ele voltasse. Você vê ele falando em Mateus 24 e Lucas 21, que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo acontecesse. Né? Passaria o céu e a terra, mas as palavras dele não passariam. E quais eram as palavras dele? A palavra dele era que apareceria falsos cristos, falsos profetas, apareceria o amor de muitos esfriaria, que as grávidas e as que tinham bebê de colo teriam que fugir de Jerusalém, que aquele que tivesse em cima do telhado ou no campo era para fugir só com a roupa do corpo. Essas palavras que não passaria. Ou seja, aquilo tudo aconteceria no primeiro século, como profetizou Daniel, quando ele disse que Deus revelou para ele que no espaço de 490 anos aconteceria todas aquelas coisas que ele havia visto no capítulo 7. Ou seja, a partir da data do decreto para reedificar Jerusalém, aconteceria todas aquelas coisas que ele havia visto no capítulo 7, com exceção, é claro, do Império Babilônico, que já estava no fim, faltava cerca de 15 anos para o Império Babilônico terminar, mas que a partir do momento que Ciro assinasse, passaria 490 anos, ou em 490 anos aconteceria todas aquelas coisas. Vão aparecer muitas pessoas por aí. São pessoas que estão na posição de Paulo, são pessoas recalcitando, contra os agrilhões, são pessoas recalcitando contra a verdade que a Bíblia diz. Então, fiquem tranquilos, o arrebatamento não vai acontecer hoje, você não vai ter que encarar o anticristo, porque ele não virá, ele já veio no primeiro século, e fique em paz, é o que eu te desejo. Desejo paz, desejo tranquilidade, peço a você que confie, que acredite na palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Muitos dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas interpretam ela de uma maneira completamente diferente do que realmente está escrito lá. Criam fantasias e estabelecem elas como verdade, nos seus corações, e procuram estabelecer também no coração de outros. Mas, na verdade, a Bíblia diz que o anticristo haveria de se manifestar no primeiro século. No primeiro século haveria de ser estabelecido o reino eterno de Cristo, e que o livro de Apocalipse também testifica que isso haveria de acontecer. Quando João começa a escrever o livro de Apocalipse no ano 64, ele revela para João que ele cedo ia vir. Então, o cedo dele ali é um cedo que não precisou de mais do que 4 anos para que começasse a se manifestar a sua vinda. A sua vinda era uma vinda em juízo nas nuvens, porque para o judeu, Deus vir nas nuvens era Deus trazer uma outra nação contra eles. Então, Deus trouxe uma outra nação, essa nação foi o Império Romano, que sitiou Jerusalém, impediu que o sacrifício contínuo fosse realizado durante vários anos, não permitiu que entrasse ali animal algum para ser sacrificado, e nem que pessoas saíssem da cidade. Muitos morreram de fome ali naquele período. Como Jesus disse, não foi uma tribulação terrível, foi um período de um tremendo ódio contra os judeus. Os judeus foram tremendamente odiados naqueles dias. E eu deixo aqui para você um forte abraço, deixo para você uma ministração de paz, um forte abraço, e que Deus possa estar revelando para você aquilo que realmente a Bíblia diz. Graça e paz.